Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar do cenário político nos Estados Unidos, as tentativas de afastamento de Trump, as expectativas quanto ao governo Biden. Eu converso agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é doutor em Relações Internacionais, especialista em política dos Estados Unidos, professor da FAAP. Carlos Gustavo, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui e falar com você. Bom, vamos falar então dessa situação toda nos Estados Unidos, né? O mundo se assustou com as cenas que nós vimos na semana passada da invasão do Capitólio. Isso teve desdobramentos, as redes sociais bloqueando Trump, bloqueando também sites que conseguiam os recursos para a mobilização dessas manifestações. Há uma preocupação muito grande quanto ao que vai acontecer até o dia da posse de Biden e mesmo depois do governo, se o governo vai enfrentar mais dificuldades. Eu queria saber como é que você avalia essa situação hoje. A situação em que Trump se colocou, se ele pode continuar tendo influência no partido e na política dos Estados Unidos. Olha, Denise, o Trump ele já vem com um discurso há muito tempo de deslegitimização da democracia americana. Quando ele diz que as eleições são fraudadas, isso é uma forma de tirar a legitimidade do próprio processo democrático. Ele não vem com esse discurso há uma semana, há um mês, ele vem com esse discurso há 4 anos. Ele falou que a própria eleição que ele ganhou foi fraudada, que ele deveria ter tido mais votos. Muito bem, isto causa um processo gradual, não é de uma hora para outra que as pessoas vão aderir a esse discurso. Quando você vai insistindo no discurso, isso cria um processo gradual em que as pessoas vão gradualmente aderindo ao discurso e, portanto, você corrói a cultura política dos Estados Unidos. Então, quando a gente vê a questão da invasão ao Capitólio, isso nada mais é do que uma consequência de um processo já de longo prazo. Só que esta invasão ao Capitólio, de fato, mudou o cálculo político em Washington. Muitos políticos que achavam que o que o Trump fala é uma bobagem, não preste atenção e que achavam que no curto prazo iam ter benefícios apoiando o Trump, eles viram os custos. Eu acho que essa invasão ao Capitólio nos mostra que as palavras de líderes têm consequências. Não pode ser tratado como um mero entretenimento. Agora, Trump vai e volta, Quando ele viu que a situação ficou mais grave e poderia ter consequências diretas para ele politicamente, juridicamente, ele meio que recuou e condenou essa invasão. Só que ele ainda insiste nessa questão de que houve fraude mesmo, não reconhece uma vitória legítima de Biden. Hoje ele esteve visitando o muro, que era a grande promessa, uma das grandes promessas dele de campanha. Como é que você sente hoje a posição dele e, mais do que isso, você vê alguma possibilidade de impeachment, de ir para frente? Você sabe também, Denise, que hoje no Texas, há 9 dias de deixar o governo, pela primeira vez eu vi o discurso do Trump, aliás, foi um discurso muito curto. Pela primeira vez ele usou a expressão administração Biden, ou seja, pela primeira vez ele assume que de fato ele não estará no governo após o dia 20 de janeiro. Então, em certa medida, ele simplesmente acordou para a realidade. Se há possibilidade de impeachment, veja, seria um momento recorde. A gente sabe que impeachment é um processo demorado. Há 2 etapas, há o processo na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Câmara pode passar rápido, é possível que na quarta-feira, amanhã, já se aprove este impeachment. O que costuma demorar mais procedimentos é no Senado. E no Senado é ainda onde os democratas não têm maioria nesse momento. Então, precisaria de uma composição muito forte com os republicanos. Um indicativo hoje, saiu há poucos minutos no New York Times essa notícia, parece que o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, deu a entender que ele apoiaria um processo de impeachment. Então, isso mostra como, dissemos, o cálculo político mudou em Washington. Nós vimos várias críticas de republicanos contra a posição dele, de governadores e senadores e integrantes da equipe dele que pediram demissão, que deixaram muito clara essa posição contrária ao que ele fez, porque tem uma coisa da democracia dos Estados Unidos, da simbologia de toda essa situação, não é que eles passam uma ideia de fragilidade. Sem dúvida, o Capitólio não é apenas um prédio qualquer, aquilo ali é o símbolo da democracia americana, é o parlamento americano, aonde a democracia americana conduz os seus negócios. Veja que quando no 11 de setembro os terroristas derrubam o World Trade Center, não é um prédio qualquer, aquilo são símbolos. Então a invasão ao Capitólio é um símbolo que vai marcar a história dos Estados Unidos. E é um símbolo que desvaloriza a democracia americana, não só perante o eleitorado americano, mas perante o mundo. O mundo está olhando o que aconteceu no Capitólio e ao passo que alguns adversários dos Estados Unidos comemoram, há muita gente preocupada. Agora, o processo pode continuar mesmo depois da posse de Biden, porque ontem ele falava que ele espera que essa situação tenha uma conclusão rápida, porque a urgência dele é a aprovação daquele pacote de estímulo
estímulo à economia dos Estados Unidos, pacote que ainda não foi aprovado. Então, ele está preocupado com isso, preocupado com a pandemia, com a economia. Exato. O processo pode continuar? Esse é um debate jurídico que está acontecendo agora nos Estados Unidos e há uma parcela expressiva dos advogados que acreditam que sim. Ou seja, você poderia mesmo, após o dia 20 de janeiro, quando o Trump não é mais presidente, continuar com o processo de impeachment para poder tornar o Trump inelegível. Então, isso teoricamente poderia acontecer. O problema, como você apontou, é que isso tomaria um pouco da energia política do governo Biden. Ao invés de discutir questões importantes, que o Biden vai ter que discutir assim que ele assumir, vai estar preso nessa discussão do impeachment. Não me parece que politicamente isso seria útil ou interessante para o Joe Biden. Agora, ficou a ideia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e mesmo aqui no Brasil, a gente ouve muito isso e vê os comentários pelas redes sociais, de que seria uma guinada à esquerda dos Estados Unidos, né? Então, a visão que se tem dos democratas é como comunistas e que eles vão abrir as portas aí para ditaduras de esquerda, para proximidade com Cuba, e não é isso, né? Não é. Existe um processo de polarização política crescente nos Estados Unidos, existe alguns grupos dentro do Partido Democrata que no espectro político norte-americano a gente pode considerar uma extrema esquerda, dentro, repito, do espectro político norte-americano, porém isso não está ainda no coração do Partido Democrata. Veja, os democratas nomearam Joe Biden à presidência. Então isso é um indicativo muito claro que esta esquerda mais extremada nos Estados Unidos ainda não dominou o partido como um todo. Ao contrário do que aconteceu no Partido Republicano, que agora está tentando juntar os caquinhos após 4 anos de Donald Trump. O Donald Trump conseguiu capturar o partido. Vamos lembrar que o Partido Republicano era contrário à nomeação do Donald Trump, e muitos permaneceram contrários, mas calados nesse tempo todo e agora resolveram falar, mas o Partido Democrata ainda mantém um certo controle, conseguiu nomear o Joe Biden, que é uma definição de um político centrista dentro do espectro político norte-americano. É bem verdade que o Biden, como o Partido Democrata moveu mais à esquerda, o Biden moveu junto com o partido. Isso é verdade, mas longe de ser um extremista de esquerda ou qualquer coisa parecida. Agora, Trump vai continuar tendo influência? Antes da invasão ao Capitólio, a resposta a essa pergunta, sem dúvida nenhuma, era sim. Porque o Trump ele não é líder de um partido, ele não é um homem de partido, ele nunca foi nenhum republicano histórico, ele é líder de um movimento. Isso é algo inédito na história dos Estados Unidos. Um líder de um movimento que a gente pode classificar como trumpismo. Nesse sentido, ele estando ou não no governo, ele lidera este movimento. Ele tem, portanto, liderados, pessoas que acreditam naquilo que ele faz. Muita gente, as pesquisas indicam isso, elas têm lealdade ao Trump, não ao Partido Republicano. Então ele criou este racha. Nesse sentido, e ele deu todas as indicações que pretende continuar como um ator político relevante. Grande questão que se coloca é como é que ele vai conseguir manter essa sua relevância sem acesso às redes sociais que foram tão importantes para ele. Isso é muito discutido agora, a questão da liberdade, do filtro que é colocado pelas redes sociais, mas houve uma mobilização muito grande que vai além das redes sociais contra Trump. Ele está sofrendo consequências em relação aos negócios dele, de bancos que não querem mais financiá-lo, porque viram a ameaça que ele pode representar para a democracia, né? E essa aí é uma questão relevante, porque quando o dinheiro começa a falar, e de fato as pessoas devem começar a se movimentar. Muitas empresas, inclusive já que doam para candidatos republicanos, dizem que não vão mais doar para os candidatos que apoiaram a contestação aos resultados eleitorais, dentro desse contexto de invasão ao Capitólio. Então, portanto, isto pode ser um movimento importante que a gente está vendo na sociedade americana para lidar com este tipo de ameaça, que é o discurso do Donald Trump. Isso é um discurso que ameaça a democracia. É um discurso que faz com que as pessoas não acreditem no processo democrático. E as empresas estão apenas aprendendo agora a lidar com isso. Porque, de forma nenhuma, essas empresas como redes sociais imaginavam que esse discurso antidemocrático viria da boca do próprio presidente da República. Então, isso cria uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Agora, e a posição do Brasil? Nós tivemos o presidente Bolsonaro, ele acabou sendo um dos últimos, mas cumprimentou Biden pela vitória, só que ele questionou o resultado mais uma vez, agora depois da invasão do Capitólio, ele não criticou, ele falou o que aconteceu lá, inclusive quis remeter para a realidade nossa, voltando a defender voto impresso. E o filho dele, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, postou a foto de Trump como perfil dele. Nas redes sociais. Isso pode comprometer a relação do Brasil com os Estados Unidos ou Biden sabe separar isso? Denise, o Bolsonaro, ele é o único líder importante no mundo que se conhece que
comprou a narrativa de que a eleição nos Estados Unidos foi uma fraude. Nenhum outro líder de nenhuma democracia importante no mundo falou isso que o Bolsonaro disse, né? Então, isto evidentemente pode criar alguns atritos com a administração Biden. O filho do Bolsonaro não é só filho do Bolsonaro, é deputado federal e presidente, como você disse, da Comissão de Relações Exteriores. Colocou lá a foto do Donald Trump. Ora, eu não sei o que isto ajuda na relação do Brasil com a administração Biden. Eu não sei se o governo Bolsonaro está demonstrando um interesse em se aproximar da administração Biden. Então, nesse sentido, os sinais que a gente está tendo, porque, veja, a gente sabe muito bem com que agenda o Biden vai vir. Isso é conhecido. Aliás, a gente conhece, inclusive, como o Biden opera nas relações internacionais. O Biden, durante a administração Obama, foi alguém que lidou muito com essas questões internacionais, inclusive veio ao Brasil algumas vezes, né? O Joe Biden veio mais ao Brasil e à América do Sul do que o Donald Trump. Donald Trump, nos seus 4 anos de mandato, a despeito de declarações de amor, não veio ao Brasil nenhuma vez, né? Veio à América do Sul apenas uma vez, quando veio na Argentina. Então, não estou entendendo exatamente qual que é a estratégia que é uma do posição governo pessoal, brasileiro. não é? Colocando a questão pessoal acima da questão de Estado, eu não sei o que isso beneficia o Brasil e os brasileiros. E o Brasil pode ter dificuldades na Europa também. Eu queria até aproveitar, pela tua experiência aí na área internacional, a posição de Macron, que ele falou hoje, deixou muito clara a posição contra a importação de produto brasileiro, da soja, porque isso estaria relacionado ao desmatamento. E Biden e também a vice-presidente Kamala Harris já se posicionaram contra o Brasil nessa questão de desmatamento e meio ambiente, né? Você sabe o que chama atenção nessa manifestação do Macron, Denise? Não é a manifestação em si, é o fato do Macron estar disposto a colocar nas suas redes sociais essa manifestação. É o fato do Macron estar disposto a publicizar. Isso mostra que para o Macron e provavelmente para outros líderes internacionais, eles podem faturar politicamente utilizando o Brasil como saco de pancadas. E eu acredito que essa manifestação do Macron deve indicar aí uma nova postura de outros líderes internacionais com relação ao Brasil. Eu acho que nós já estamos vendo nessa manifestação do Macron o mundo pós-Trump, o que significa para o Brasil. E o Brasil já foi excluído de algumas discussões internacionais em relação à questão do meio ambiente, talvez por não ter nada a acrescentar, não é? E corremos o risco de ficar isolados, né? Nesse sentido, não dá para entender novamente qual a estratégia do Eduardo Bolsonaro a colocar a foto do Donald Trump, que isso contribui para inserir o Brasil no sistema internacional. O Brasil corre seriamente o risco de ficar isolado na sua política externa e ser tratado pelos países desenvolvidos como um pária internacional. Isso deve ser um alerta importante para o país. Independentemente do tamanho do Brasil, do tamanho da nossa economia e do peso que pode ter no comércio internacional, né? Sem dúvida nenhuma. Veja, não é à toa, por exemplo, que o Macron não vai criticar os chineses diretamente. Os chineses também têm muitos problemas. O Brasil é um alvo interessante para esse país, porque o custo acaba não sendo tão alto quanto brigar com as grandes potências. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção hoje, no momento que vai haver mudança de governo nos Estados Unidos, e sabemos do interesse deles em relação ao meio ambiente, né? E acho que mostra que o tema do meio ambiente vai ser um tema que vai predominar em 2021 com a administração Biden, com os europeus, e, portanto, o Brasil deve ficar um pouco deslocado nesse processo. Eu conversei aqui com o Carlos Gustavo Poggio, que é doutor em Relações Internacionais, professor de política, professor da FAAP e especialista em política dos Estados Unidos. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, é sempre um prazer. Boa noite a todos. Luciana.